Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 5 de setembro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Ana Laura, a Caroline, a Adriele, a Manuela, a Vitória, a Evelyn, a Vitória Lara e o Micael. Os demais alunos... Ah, Vitória da Cruz, desculpe. Só menina, senhor. Não, tem o Micael ali. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com. Só um minutinho. Continuando. Os demais alunos que estão faltando por qualquer motivo que seja, a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk e enviada a todos os alunos através de uma lista de transmissão, onde os alunos que faltaram podem assistir e compensar a sua ausência, e os que estão presentes podem rever na hora de realizar a tarefa São Paulo, certo? Então, 10ª aula do terceiro bimestre do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da aula de hoje é compreendendo o significado de função. Vamos dar início então? Conteúdo: significado de função. Objetivos: expressar a lei de formação de uma função a partir de um problema. Compreender o significado de variável, dependente e independente a partir de contextos do cotidiano. A habilidade é EF09MA06. Compreender as funções como relações de dependência. Tem que pedir ordem por escrito para chegar, se chegaram 8 minutos atrasado. Vai lá e peça para a direção rapidinho e volte para cá. Vai lá, peça por escrito rapidinho e volte para cá. Eles autorizaram vocês entrar 8 minutos atrasados. Continuando aqui então. Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébricas e gráficas. E utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Então, continuando, os alunos que estão presentes também, o Vitor, o Eduardo, o Luiz Miguel e o Cauã. Dando continuidade então, vamos lá? Cadê o Jonatas? Ah, tá aqui o Jonatas também. Para começar, dimensões, a apostila. Tá com vocês ou não? Calma aí. Então lá na página 131. Dimensões versus área. Tem coisa que tem na apostila, outras não, tá? O exercício estamos por lá. Para calcular a área, por que eles colocaram a letra A maiúscula aqui? Quem sabe me dizer? Área é igual. Porque eles colocaram o A para representar a área. Poderia ser P? Poderia, mas geralmente é a A para ficar mais fácil a gente associar. A de área. Então lá, para calcular a área de um quadrado, utilizamos o produto. Quem lembra o que é a operação matemática que é produto? O resultado dele é chamado de produto. Resultado da multiplicação. Isso. Então realizamos o produto da medida entre dois lados. Então, multiplica um lado pelo outro. Na tabela abaixo, vemos exemplos de medidas de lados e área correspondente. Então, veja bem. Quando o lado de um quadrado tem 1 centímetro, qual é a área dele? 4 centímetros. Não. Qual que é a pergunta? Quando a medida do lado do quadrado tem 1 centímetro, qual é a área dele? O quê? 1 centímetro quadrado, porque vai ser 1 centímetro vezes ele mesmo. Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrado. 1 vezes 1 dá 1.
Quando o lado do quadrado tem 2 centímetros, qual vai ser a área dele? 4 centímetros. Isso, 4 centímetros. Ou 2 centímetros ao quadrado. Pode ser também 2 ao quadrado, né? 2 centímetros quadrados. Página 131. Continuando. É louco, senhor? Você é louco? Sumiu a voz. Então lá, continuando. A voz voltou. Então, por que isso? Preste atenção o porquê. Porque aqui tem quantos centímetros? 2 centímetros. E aqui tem quantos centímetros? 2 centímetros. Se eu fizer uma linha de 1 centímetro cada lado e uma coluna de 1 centímetro cada lado, quantos centímetros quadrados vai ter dentro? 1, 2, 3, 4. Mas não é mais fácil fazer 2 vezes 2? É mais fácil, mas aqui dá para provar desenhando. E se o lado tiver 3 centímetros, qual vai ser a área dele? Isso, 9 centímetros quadrados. Para provar isso, ó, de um lado vai ter 3 centímetros, do outro lado vai ter 3 centímetros. Quantos quadradinhos vai ter lá dentro? 9 centímetros quadrados. E quando ele tem o lado valendo 4 centímetros? Por que é 16? Alguém sabe me explicar? Porque é 4 vezes 4. E se eu fosse desenhar, ia ter quantos lá dentro? 16, tá? Eu vou parar de desenhar, senão vai a aula inteira só desenhando. Quando é 5 centímetros quadrados, vai dar quantos? 25 centímetros quadrados. Quando é 10? 100. Quando é 15? Tá, vou fazer uma pergunta bem difícil agora. E quando o lado se chamar A? A ao quadrado, muito bom. É esse lado vezes ele mesmo. E aqui tem uma fórmula. A igual lado vezes lado. O professor leu o lado, que letra que está aqui? O L está representando o lado. E aí quando você tem uma coisa vezes ele mesmo, você pode falar que essa coisa está elevado ao quadrado. Lembra que eu já falei isso para vocês? A potência, quando a potência é 2, a gente chama de... Como? Não. A elevado ao quadrado. Mas por que ao quadrado? Porque são duas medidas iguais. Qual forma geométrica que ela faz? Quadrado. Quando ele é elevado à terceira potência, tem um outro nome que eu posso chamar. Qual é? Cubo. Por quê? Porque ele vai ter 3 dimensões do lado do mesmo tamanho. Que forma geométrica que ele forma? Cubo. E quando ele é elevado a 4? Não. Não tem outro nome. Só existem nomes diferentes para quadrado, que é quando é elevado a 2, e cubo, quando é elevado a 3. Como que eu leio isso aqui então? A elevado à quarta potência. Se fosse 8, A elevado à oitava potência. Johnny, tá dando para chegar bem daí? Não quer mudar, vir mais perto? Porque assim eles voltam um pouquinho. Você que sabe. Tá, então quando você tem o 2 em cima é ao quadrado. Quando tem o 3 no expoente é ao cubo. Qualquer outro você vai falar ele na forma ordinal, né? Elevado à oitava potência, tá bom? Olha lá, dimensões versus área. Observando as medidas de grandezas L e A, nota-se que existe uma relação binária, de tal forma que para cada medida de lado do quadrado, existe apenas uma medida para a área. E o que mostra que existe uma dependência entre as grandezas. Note que, enquanto a medida do lado aumenta, a respectividade... Note que, quando a medida do lado do quadrado aumenta, a respectiva medida da área também aumenta. Então preste bem atenção. De 1 aumentou para 2. E o que aconteceu com a área? De 1 aumentou para 4. De 2 aumentou para 3. O que aconteceu com a área? Aumentou para 9. Ah, professor, mas não está tendo uma proporção
de adição, né? Aumentou aqui, lá está aumentando 3, depois aumentou 5. Vocês repararam isso? De 1 para 4 aumentou 3. É ao quadrado, então não é uma soma que vai subir sempre a mesma coisa ou vai diminuir sempre a mesma coisa, né? E aí o que a gente quer entender aqui? Que aqui tem um grupo de números que dá para pôr no tamanho do lado, tá bom? E aqui tem um grupo de números que seria a área. Então preste atenção, para cada um número aqui, só vai ter um resultado do outro lado. Quando o lado é 1, qual é o tamanho da área? 1. Quando a área é 2, o lado é 2, qual é o tamanho da área? 4. E qual vai ser a relação do 9 com o lado? 3. Quando o lado é 3, não tem mais de uma medida, tá? Não tem, nesse caso aqui de quadrado, não tem mais de uma medida. Somente um vai estar ligado ao outro, tá bom? Vamos lá dar continuidade. Olha lá, o que é função? Então, tem que tomar muito cuidado, que função na língua portuguesa tem vários significados, né? Qual é a minha função aqui? Dar aula, tentar ensinar. Tentar não, tem que ensinar, né? Então, tentar vocês aprenderem. Essa é a minha função. Qual é a função da merendeira na escola? Fazer a comida, não é? Qual é a função do secretário da escola? Bastante, viu? Eles cuidam da papelada, da documentação de vocês, da vida profissional dos professores. Então, cada um tem uma função. Na matemática, a função não é bem essa, que você tem um dever para fazer alguma coisa, tá? Na matemática, a função é algo mais ou menos assim, né? Vou tentar trazer para o nosso cotidiano. Imagine que o Luiz tem uma namorada, certo? Deve ter, pelo sorrisão dele deve ter. Como que fica o humor do Luiz em função da namorada? Como assim? O humor dele vai depender da namorada. Se a namorada no dia deu carinho para ele, vai ficar o quê? Feliz. Se ele tiver rabugento, o que aconteceu será? Brigaram. Então, a reação dele é em função da namorada, né? Quando o cara vive em função da namorada, tem que fazer tudo o que a namorada manda. Então, fique bem atento, né? Brincadeiras à parte, função na matemática é uma coisa que acontece em função da outra. Por exemplo, se eu for na padaria e o pão custa 50 centavos, certo? Quanto eu vou pagar nos pães que eu comprei? Depende da quantidade. Eu vou pagar uma quantia em função da quantidade de pães que eu vou comprar, entendeu? Você vai pagar 50 centavos por pão. Isso, quanto mais pães eu comprar, maior vai ser o valor que eu vou pagar, não é verdade? Então isso é uma função, né? Se hoje eu for lá e comprar 3 pães, eu vou pagar R$1,50. Amanhã eu vou receber visita, vou comprar 8 pães, eu quero pagar R$1,50, porque eu sempre paguei R$1,50, por que eles vão cobrar mais agora? Em função da quantia de pães que eu comprei, entendeu? Então uma coisa acontece em função da outra. Entenderam o que é a função aqui na matemática? Que uma coisa vai acontecer em função da outra. Vai vir exemplos daqui a pouco. Dados dois conjuntos, A e B, contidos em R. O que é esse R aqui? Quem sabe me dizer? Razão. Quase. Raiz. Não. Resultado. Não. Radiciação. Não. R de Ricardo. Não, tô brincando, não é. Não também. Esse aqui é os conjuntos naturais, esse é os conjuntos inteiros, isso. Esse é os conjuntos racionais e tem os números irracionais também, né? E tudo isso pertence aos conjuntos reais. Então, dado dois conjuntos A e B contidos nos números reais. Mas por que números reais? Porque lá no terceiro colegial vocês vão conhecer números imaginários. E adivinha que é número imaginário? Número que não é real. Já basta a matemática ser confusa com o número real, imagine com os números irracionais, com os números olha como que é o nome do conjunto, números complexos. Eles têm cada um tem um nome, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, é assim,
Raiz quadrada de 1. Tem raiz quadrada de 1. Quem é? 0,1. Não. Quem vezes ele mesmo dá 1? 1. Mas você vai responder que é mais ou menos 1, porque pode ser 1 positivo vezes 1 positivo, mais vezes mais dá mais, 1 vezes 1 dá 1, deu 1 positivo. E o negativo? 1 negativo vezes 1 negativo, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Entendeu porque é mais ou menos 1? Não é quer dizer que é aproximadamente 1, né, Adriano? Não quer dizer que é aproximadamente, quer dizer que é 1 positivo e 1 negativo, tá? E agora, se eu perguntar, quem é a raiz quadrada de menos 1? 1 positivo ou 1 negativo? Não, mas é diferente. Certo que a hora que se multiplicar 1 positivo por 1 negativo vai dar 1 negativo. Mas tem que ser dois números iguais, e 1 positivo e 1 negativo é diferente. Ou seja, não existe. Olha o que a calculadora diz quando a gente tenta fazer isso. Então vamos lá. Cadê meu mouse? Alguém está vendo a seta? Achei. Menos 1 igual. Tá lá, menos 1. Raiz quadrada dele. O que que entra? Olha lá. Entrada inválida. Não há resultado real para isso. Daí, alguém teve a seguinte ideia. Um número imaginário, presta atenção. Um número imaginário vezes ele mesmo vai ser menos 1. Um número imaginário, porque não existe número real, um número imaginário vezes ele mesmo vai ser menos 1. Professor, Oi. por que nós já aprendemos um número que não existe, que é imaginário? Boa pergunta. Ó, o número imaginário vezes ele mesmo é i ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 1, certo? E aí, quando você tem raiz quadrada de menos 1, é a mesma coisa que você ter raiz quadrada de i ao quadrado. Corta, corta. Então, raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário. Bom, mas não é esse o nosso foco hoje, né? Antes que comece a dar tilt na cabeça aí. Então, os números precisam pertencer aos conjuntos reais, não vazios. Ou seja, não pode estar sem valor nenhum. Uma relação f de A, ou seja, função de A em B, recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B. Se e somente se para todo x pertencente ao grupo A, então lá, para todo o valor de x que pertence ao grupo A, existe um único elemento pertencente no grupo B, tá? Então, quando aqui for 2, por exemplo, e a função de x é isso aqui, ó. Função de x é x mais 2. Então, preste bem atenção. Para o número 2 no grupo A, quem vai ser o número pertencente a ele lá no grupo B? 2x? Não. Você vai trocar o x pelo número 2. Quantos que dá 2 mais 2? 4. Então, em função, essa é a função. Quando o meu x for 5, qual vai ser o número correspondente a ele lá no B? 5, 10. Não. Não. Mas é 7. 7. Por que 7? Porque é x mais 2. É o número mais 2. 7. Para o número 99, quem vai ser o número pertencente a ele lá no grupo B? 101. Ou seja, eu tenho que olhar qual é a função. Se a função fosse x ao quadrado, estava tudo errado aqui. Aí para o 2 seria 4, porque 2 ao quadrado dá 4. 5 ao quadrado dá 25. E 99 ao quadrado não vou fazer agora que vai demorar. Atividade 1. Questão adaptado. Está lá na apostila de vocês na página 132. Eu vou ler, vou apertar pausa e vocês tentam resolver. Para de ler. Atividade 1 é adaptado. Talvez esteja alguma coisa diferente da apostila. Uma motocicleta percorre uma rodovia com velocidade constante. O que quer dizer uma velocidade constante? É atividade 3 já. Fixa, é isso mesmo. Ela não vai nem mais rápido e nem mais devagar. Passou vai fazer a curva. Se vira, bicho. Vai fazer a curva 100 por hora. Quando a gente fala velocidade média, ele vai ter um aumento, uma baixa, um aumento, uma baixa. E a média era de 100 km. Agora aqui não. Ele está andando 100 km travado. Nem menos e nem mais. Seria mais ou menos... Tem que ser uma reta para poder fazer isso, né?
Então, uma motocicleta percorre uma rodovia com uma velocidade constante de 100 km por hora, durante 16 minutos, a partir das 20 horas. O quadro a seguir descreve a correspondência entre o tempo e a velocidade. Às 8 horas da noite e 0 minutos, qual era a velocidade dela? 100. Passou 4 minutos, qual era a velocidade dela? 100. Aqui é velocidade. Passou mais 8 minutos, qual era a velocidade dela? 100. Passou mais 4 minutos, qual era a velocidade dela? 100. E aí passou mais 4 minutos, qual foi a velocidade dela? 100. Continuando aqui, ó. A relação entre a velocidade e o tempo mostrado no quadro é ou não uma função? Justifique a sua resposta. E aí? A função é manter a velocidade. Vamos chamar isso aqui de x, tá bom? Isso aqui é o x. Função de x é igual. Aqui era 20 horas. Quando era 20 horas, como que eu faço a função de x para que dê 100? Mais 80. Aqui é minutos, aqui é hora, é quilômetros. É duas grandezas diferentes. Transformar horas em... Vocês vão ficar revoltados com a resposta. Eu nem vou tentar responder. Ó, independente do tempo, a velocidade sempre vai ser 100. Então a função de x é 100. Ou seja, nesse grupo aqui, 0 minutos, 4 minutos depois, 8 minutos depois, 12 minutos depois e 16 minutos depois, na velocidade, todos eles levam ao mesmo resultado. E aí, isso aqui é uma função? Sim ou não? Lembra que nós explicamos um grupo atrás? Cada grupo vai ter somente um do outro lado. Então, para 0 minutos, qual era a velocidade? Para 4 minutos, qual era a velocidade? Para 8 minutos, qual era a velocidade? Para 12 minutos depois, qual era a velocidade? Para 16 minutos depois, qual era a velocidade? Cada um desses daqui teve somente um diferente do lado do outro lado? Não, né? Todos tiveram o mesmo resultado, 100. E daí? É função ou não é função? Não, né? Por quê? Para ser função, ele teria que estar interligado com outros. Vamos lá. A relação representa uma função constante. Não é uma função em relação a x, pois cada tempo distinto corresponde à mesma velocidade. Então ela se chama função constante. Por que constante? Independente do tempo, a velocidade sempre era a mesma. Agora, quando é uma função em relação ao tempo, aí não é uma constante, se tivesse alterando a velocidade conforme o tempo. Se aqui em vez de velocidade fosse distância, aí sim, ele ia percorrer uma distância a cada tempo que ia passando, né? Se mantivesse a velocidade constante. Atividade 2, agora aperta o pause aqui e vocês fazem essa, tá? O quadro ao lado estabelece a relação do preço dos quilogramas do álcool em gel comprados com o preço, comprados com o preço a pagar por eles. Estranho? Vamos lá de novo. O quadro ao lado estabelece a relação dos preços dos quilogramas do álcool em gel. Então aqui, ó, eu falei, aqui não é preço, a relação do peso dos quilogramas do álcool em gel comprados com o preço a pagar por eles. Preço não. A relação entre o preço do quilogramas. Tava preço aqui mesmo, é o quê? Não é peso que eu falei, né? Ficando doido já. O primeiro é peso, né? A relação entre o preço dos quilogramas do álcool em gel
comprados com o preço a pagar é ou não uma função? Justifique sua resposta. E daí? B. O que é dado em função do quê? O que é dado em função do quê? C. Qual é a variável dependente? D. Qual é a variável independente? E. Qual é a expressão matemática da função que é associada ao preço do quilograma do álcool em gel ao preço a pagar? F. Uma caixa que contém 8 kg de álcool em gel. Qual o valor a pagar por uma caixa? G. Quantas caixas de álcool em gel podem ser compradas com R$ 547,20? Então deixa eu apertar pausa aqui. Continuando. Coloquei para gravar? Coloquei. Continuando. A relação entre o preço dos quilogramas do álcool em gel com o preço a pagar é ou não uma função? O que vocês acham? No achômetro? Não acho nada. Vocês acham que sim ou acham que não? Eu acho que no achômetro. É. Sim. Sim também ou não? Sim. Não, pense comigo aqui. Para 1 quilograma, ele tem um valor de R$ 22,80. Para 2 quilogramas, ele vai ter o valor de quantos? Não é o mesmo valor lá? Não é todos o mesmo valor, que nem era da velocidade lá? Não, isso aqui não é uma função constante, então. Para cada um valor tem um outro do outro lado, não é assim? Tem que pegar o de cima e somando mais um. Boa! Percebeu que isso aqui é o valor de 1 quilograma? É só fazer 2 vezes 22,80 e descobre esse. Aqui faz 3 vezes 22,80 e descobre esse. Aqui faz 4 vezes 22,80 e descobre esse. Então aqui, é ou não é? Sim. Acertou quem falou sim. Por que ela é mesmo? Porque ela tem cada valor de 1 quilograma tem um preço a pagar diferente. Então ela tem uma função. Quanto que eu vou pagar? Em função ao quilograma que eu estou comprando, certo? Então, se eu paguei R$ 45,60, é em função de eu comprar 2 quilos. É estranho falar em função. A gente fala, é pelo motivo de eu ter comprado 2 quilos. Por que o Miguel pagou R$ 68,40? Porque ele comprou 3 quilos. Em função do Luiz ter comprado 3 quilos, tá bom? Então aqui é sim, porque a quantidade que eu compro em quilo vai relacionar no valor a ser pago. O que é dado em função do quê? E daí? O que é dado em função do quê? O que vocês acham? O preço a pagar é dado em função do quê? Isso, Miguel. O que é dado em função do quê? Pago um valor com M aqui, função do quilograma comprado. Muito bem. E o que mais? A letra C. Qual é a variável dependente? Qual é a variável que muda, que depende do que muda para poder saber quanto que eu vou pagar? É a quantidade. Isso, é o quilo, o quilograma, quantidade de quilograma. Quais são as variáveis? Quilograma e preço a pagar. Essas são duas variáveis. Uma muda, a outra também muda.
certo? O preço a pagar é dependente do quilograma, certo? Então aqui, qual é a variável dependente? É o quilograma, né? Depende do quilograma para a gente poder fazer o valor a pagar. Qual é a variável independente? Qual é a variável independente? É preço a pagar? Calma aí, agora eu fiquei na dúvida aqui uma coisa. Estou olhando aqui o material também. Desculpa, aqui eu fiz um erro aqui. Perdão. Vamos arrumar. São duas variáveis, certo? Quilogramas e preço a pagar. Qual é a variável dependente? Qual a variável que depende de alguém? Preço. Preço a pagar depende da quantidade que vai comprar. Então o Miguel até falou certo, depende do quilograma que vai comprar. Então o que depende do quilograma que vai comprar? O preço a pagar. Então a variável dependente é o preço a pagar. Ela depende de quem? Depende do quilograma comprado. E a variável independente? Quilo. É o quilo. A variável independente é a quantidade de quilos quilo em gel a comprar. Essa variável reage de acordo, reage com o comportamento do preço a ser pago. Então, é lógico que pode ter uma outra função aqui. Por exemplo, se a pessoa chega, você já viu, já vi acontecer isso um monte de vezes. Presta atenção. Vou dar um exemplo que mais que a gente vive. Se você for não sei como que é a padaria aqui do bairro, mas se você for no mercado lá em Guapiara, você vai comprar o pão. E aí você vai pagar o pão em função do que lá? É por quilo. Em função do peso. Mas eu falo que eu tanto... Luiz, é isso mesmo. O que acontece aqui? Presta atenção. Se chega lá e você vai comprar o pão, aí se fala assim para a pessoa: eu quero 8 pães. Ele vai lá, pesa os 8 pães, multiplica pelo quilo do pão e você descobre quando você vai pagar. A função dependente é o valor que eu vou pagar em função do peso de pães que eu vou comprar. Agora, se fizer que nem o Miguel falou ali, você chega e fala assim: eu quero comprar 10 reais de pães. Aí, agora a função dependente passou a ser o peso. A pessoa tem que calcular quantos pesos de pães ela precisa pôr dentro do saquinho para que dê 10 reais. Mas a jogada do Luiz eu já vi muita gente fazendo. É verdade. O que a pessoa faz? Nem tanto assim. Na padaria, porque no supermercado não adianta. Você vai falar, quero 10 reais de pães. Aí deu lá 10,50, você vai passar no caixa, eles não vão cobrar 10, eles vão cobrar 10,50. Mas na padaria é assim, eu vejo lá, a pessoa fala, eu quero 3 reais de pães. A pessoa coloca uma quantidade de pão, coloca lá, pesou, R$3,20. A pessoa dá 10 reais, o dono da padaria volta 7. Entendeu? Ele realmente tenta atender o que a pessoa. E eles nunca colocam um peso abaixo do que você pediu. Tipo assim, quero 3 reais de pães. Aí ele calculou lá, deu R$2,80. Ele cobra 3. Não faz isso. Sempre passa um pouco. Tá? E aí inverteria. Oi? Hã? Comeu, rasga um pedacinho, tá aqui, ó. Esse aqui fica pra mim. Então lá, a letra D. Quem é a variável independente? Nesse caso é o quilograma. Porque você vai chegar lá e vai escolher quantos quilogramas você quer. Não é tipo, é lógico que se você chega lá, eu tenho 50 reais. Até quantos quilos eu consigo comprar? Imaginando que a caixinha só vende
de 1 quilo. Eu consigo comprar só 2 caixinhas. Por quê? Porque se eu comprar 3 caixinhas vai passar. Mas mesmo assim, o preço a pagar ainda depende do quilograma. O quilograma não depende do valor a ser pago, tá bom? E qual é a expressão matemática da função que associa o preço do quilograma do álcool em gel ao preço a pagar? Então lá, função, como que a gente vai chamar a variável? De kg, quilograma. Só que a gente vai colocar só K porque a variável é uma letra só. É igual. Qual conta que eu tenho que fazer para descobrir qualquer quantidade de quilogramas? X mais... X, no caso aqui, K. A quantidade de pagar ou A quantidade de quilogramas é o K. E aí K mais 22? mais 22 e 80? Não, tá errado. Tá errado, mas tá quase certo. Falta... Oi? É vezes. Porque se você vai comprar 1 quilo, você vai falar 1 quilo mais 22,80 dá 23,80. E não é. Você vai multiplicar pela quantidade de peso. Então você faz vezes. Certo? Ah, mas professor, e se eu fizer assim? Função de K é igual. Esse função de K, adivinha quem que é? Preço a pagar. Tá? Eu posso supor P. Aí muita gente vê lá assim. P é igual a quilograma vezes 22,80. Aí a pessoa fala, nossa, que facinho. Quantidade de quilo vezes 22,80 dá P. Aí você vai olhar uma função e vem lá. Função de K igual a K vezes 22,80. Você vai falar, meu Deus, o que é função de K? Função de K é simplesmente o preço que eu vou pagar. Eu lembro que quando a minha professora deu aula para mim isso há um tempo atrás, não tanto tempo assim, né? Ela explicava isso, aí chegava na prova, tinha lá função de X. Mas que diabo é esse de função de X? Eu sei o Y. Y é igual a tal coisa, eu sei. Agora função de X eu não sei. É só trocar a função de X por Y. É mais ou menos parecido com o Chaves lá, sabe? Que o professor Girafales fala. Eu tenho 3 bananas. Se você comer 2 bananas, quantas bananas sobram? Ele fala, eu sabia fazer com maçã. Com banana eu não sei. Você viu uma coisa que eu falei isso? Eu sabia fazer com Y, não sei saber fazer com função de X. Mas é só trocar o f de X por a variável que corresponde a ele. Então vocês acertaram, mas veja bem o que eu vou fazer aqui, ó. Função, vou colocar X. X é o valor do quilograma, tá bom? Função de X é igual a 22,8 vezes X. Qual é a diferença, além de eu ter trocado o K por X, entre esse e aquele de cima? Qual é a diferença da minha resposta da E com essa que a gente tinha feito? Essa está certo e essa também está certo, mas qual é a diferença? Além do K ter trocado pelo X. Imagine, vou voltar K aqui só para ficar mais fácil. Qual é a diferença deles? Inverteu. É na aula de vocês que a gente está vendo parte... Não, foi na aula do 9º. A gente está vendo parte literal e parte do coeficiente. Toda equação que você tem em monômio vai ter lá 3x. Quem é o coeficiente? É o número. O coeficiente é o número. Quem é a parte literal? X. Tá? E se fosse x ao quadrado, quem é a parte literal? X ao quadrado. E se fosse 3 vezes x ao quadrado vezes y vezes z? Quem é o coeficiente? 3. O coeficiente é somente o número. Quem é a parte literal? X ao quadrado vezes y vezes z. O que quer dizer literal? Letras. Então qual é a parte das letras? Tá bom? Guarde isso na cabeça que ajuda bastante. E daí, por que eu expliquei isso? Porque quando você tem uma equação, ó, parte literal, parte do coeficiente. Na hora de organizar, o correto, não é que é errado organizar daquele jeito que está aqui em cima. O correto é sempre colocar primeiro o coeficiente, depois a parte literal, tá bom? E aí, lá era 80, aqui é 0,8. Vai dar diferença? Sim ou não? Vai dar diferença, será? 22,80 e 22,8 dá diferença? Eu vou ler para vocês do jeito correto para vocês entenderem. 22 inteiro e 80 centésimos
vai dar diferença de 22 inteiros e 8 décimos? Não, porque 8 décimos e 80 centésimos é a mesma coisa. Se você digitar lá no celular 22,80 e colocar aí igual, ele vai cortar o zero, ele vai apagar o zero, porque o zero à direita depois da vírgula no fim não vale nada, e o zero à esquerda também não vale nada. Lembrando que se alguém chamar você de zero à esquerda, e se essa pessoa tiver mais de 50 anos, ele está chamando você de imprestável. Hoje ninguém mais chama os outros de zero à esquerda, né? Antigamente todo mundo ia xingar a pessoa, xingava com elegância. Em vez de falar que nem hoje fala, você é um Zé Ruela, né? Hoje antigamente eles falavam assim, você é um zero à esquerda. Não serve pra nada. Não é, então, era mais educado a turma para xingar antigamente. Agora você é louco, tu usa uns palavreados aí que dá até medo na gente. Daí pra cima, né? Então lá, F. Uma caixa contém 8 kg de gel. Qual o valor a ser pago por essa caixa? Qual é o meu quilo agora? Não, isso aí não vou comprar isso aí não. Você falou aí. Não, falei nossa. Ah, então desculpe, estou escutando demais. Tô escutando demais. Ó, a função não é essa? A função não é essa? Quantos quilogramas a Vitória da Cruz vai comprar? Porque hoje eu falei, chegar lá em Vitória Lara, ela ficou brava. O que acontece aqui, Vitória? Só pensa comigo. Esse 8 vai entrar onde nessa função? No K. Eu apago o K e coloco 8. Então, olha lá, em função de 8 quilos, ou seja, o tanto que eu vou pagar em função de 8 quilos é igual 22,8 vezes 8. Vou fazer uma calculadora. Oi? Olha que beleza. 22,80, ó, vou apertar Enter. O que aconteceu lá? Cortou o zero, viu? Vezes 8 quilogramas, igual a R$ 182,04. Acertei, cara. Parabéns. Só deixei o zero, eu falei 40. Você colocou 40, tá certo. Então, Não, mas em representação de dinheiro você fez certinho. Porque ó, na minha calculadora deu R$108 inteiros e 4 décimos de real. Alguém já ouviu alguém falar bem assim que um gibi vale 4 décimos? Quando a gente vai falar coisa menor que R$1, a gente fala o quê? Tá caro, né? A gente fala o quê? Turminha, presta atenção na pergunta. Vamos pra bala então. Se você chegar na padaria e falar bem assim, quanto tá custando a bala? Eles vão falar 4 décimos. Você vai falar, mas que diabo é esse? 40 centavos. Nós não temos costume de falar décimos para o nosso dinheiro. A gente sempre fala com duas casas depois da vírgula, sempre fala com centavos. Então, de R$168, é isso? R$168,04 é a mesma coisa que 40 centavos. É, 182, o Miguel falou errado comigo. Tô brincando. Então lá. Agora a pergunta é, viram essa função? Agora eu vou apagar tudo para fazer o último. Viram essa função? A hora que eu faço essa conta, vai falar assim, o total a pagar em função de 8 quilos é de R$182,40. Quando eu vou representar sistema monetário, é duas casas depois da vírgula, tá? Não esquece isso. Se der uma só, você coloca um zero a mais, tá bom? O que está faltando. Agora, a letra G. A pessoa chega lá com um cheque de R$547,20. E ele tem que gastar o cheque inteiro em gel. Como que vai ficar? A fórmula é função de K, de quilogramas, é igual a 22,8 vezes o quilogramas. Então preste bem atenção agora. Qual é o valor que eu sei aqui? Eu sei a quantidade de caixas que eu vou comprar? Quantas? Ah, você já fez a conta. E aí? Eu não sei, né? Então eu sei o valor do K? Eu sei o valor do K? Não. Eu sei o valor que eu vou pagar? Sei. Então eu apago isso aqui e coloco o valor que eu vou pagar. R$547,20. E aí, deixa eu arrumar, ficou muito feio.
R$547,20. R$547,20 é igual a 22,80 vezes uma quantia. Mas eu quero descobrir essa quantia sozinha. Lembra que eu já falei para vocês? Na hora de eu trocar em... Ó, isso aqui é como se fosse uma balança. Tem um prato de cada lado, certo? Ela está igual. Se eu trocar os pratos de lado, continua igual? Sim, o peso continua sendo igual. Então eu vou mudar. Eu vou trazer esse para frente. 22,80 vezes K é igual. E vou levar esse para trás. 547,20. Agora a pergunta é: o que eu faço para deixar o K sozinho? K igual. Quem já estava lá? Isso, 547,20. Esse daqui estava multiplicando. Quando ele muda para o outro lado, ele vai inverter. Ele vai fazer a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? Divisão. Ele passa dividindo, fica dividindo por quanto? 22,80. Agora complicou. Professor, não lembro como que faz divisão sem calculadora. É uma oportunidade. Primeira coisa para facilitar, vou cortar um zero de cada lado. Então ficou aqui 547,2 dividido por 22,8. Como que eu faço a divisão com vírgula? Eu vou usar um método aqui que eu acho mais fácil. Igual as casas. Dos dois lados tem a mesma quantidade de casas depois da vírgula? Quantas casas tem aqui? Uma. Quantas casas tem aqui? Já estão iguais? Sim ou não? Está com uma casinha a cada lado? Sim? Então eu simplesmente apago a vírgula. É a mesma coisa que eu pegar uma fração. Isso aqui não é uma fração? Multiplicar os dois por 10. Aí vai ficar 5.472 e 228. Entendeu? Eu achei uma fração equivalente. Eu simplesmente igualei as casinhas, já era igual, graças a Deus, não precisei colocar zero, nada. Só preciso colocar zero quando uma casinha é diferente da outra. Apaguei a vírgula e eu venho fazer a conta. Aqui não são 3 algarismos? Eu abraço 3 algarismos aqui para começar. Quantos vezes 228 chega perto do 547? 2, porque se for 3 dá 600 e pouco, né? Então deve ser 2. 2 vezes 8, 16. Subiu 1. 2 vezes 2, 4. Com mais um que subiu, 5. 2 vezes 2, 4. Subtrai. 7 que tira 6, 1. 4 que tira 5, dá? Empresta do vizinho. Era 4 centenas, veio para cá 10 dezenas, 14 dezenas. Nossa, ficou complicado assim, né? Mas por que eu falo isso? Porque eu achava absurdo, empresta 1, se eu emprestei 1, tinha 4, era para ficar 5, mas eu emprestei uma centena equivale a 10 dezenas. Então lá, 14 que tira 5, 9, 4 que tira 4, 0, abaixo 2, se abaixou, tem que resolver. Quantas vezes 228 chega perto do 912 sem passar? 4, 4 vezes 8, 32. Subiu o 3. 4 vezes 2, 8. Com mais 3, 8. 9, 10, 11. Fica o 1, sobe o 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu? Não. Errei aqui. 4 vezes 2, 8. Com mais 1 que subiu? 9. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. 9 que tira 9, 0. Deu exato a minha resposta? Deu exato. Quantos que vale o meu K? 24. Quantos quilogramas dá para comprar com R$ 547,20? 24 quilogramas. Vocês tinham chegado nessa resposta? Que belezinha, não? Então vamos subir aqui, ó. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos ver as respostas? Olha lá. A relação lá sobre o quilogramas de álcool em gel comprados com o preço a pagar. É ou não uma função? Justifique. Sim, é uma função. Observa-se que existe uma relação unívoca entre a quantidade de quilogramas de álcool em gel e o preço a pagar. Ou seja, a cada um valor
de quilogramas que você precisa comprar, se vai pagar um valor específico. Só existe uma ligação entre eles. Tá bom? A letra B. O que é dado em função do quê? Tem gente que já leva para malícia isso aqui, né? Não é. Eu vi que ficaram meio com medo de responder o 24 já hoje lá. Né? Então tem que parar com esse negócio de malícia. O preço a pagar é dado em função da quantidade de quilogramas de álcool em gel comprado. Então vamos mudar essa palavra dado. O que é resultado em função do quê? O resultado do valor que eu vou pagar é dado em função à quantidade de quilogramas que eu vou comprar. Qual é a variável dependente, que depende da outra? O preço a pagar depende do quilogramas que eu vou comprar. A não ser se fizer que nem o Miguel falou do pão. Eu quero 50 reais de álcool em gel. Aí a pessoa vai ter que pegar a calculadora lá. Não, ele deu o exemplo do pão, mas eu já estou adaptando. 50 reais dividido por R$22,80. A pessoa vai ter que pesar para o Miguel lá 2 quilos, aproximadamente 2 quilos e 193 gramas para dar os 50 reais. Né? Quando você vai comprar, eu vou comprar ração da minha cachorrinha, por exemplo, eu chego lá e falo 20 reais. Aí o cara coloca na balança, coloca o valor do preço unitário e vai colocando aos pouquinhos até dar os 20 reais. Porque já a pessoa chega lá, quero 1 quilo, o cara se matar para dar 1 quilo certinho também dá um trabalho. Né? Então, pode ser assim também, né? Inverter um pouco. Vamos lá, mas nesse caso aqui, não. A gente deixa bem claro que eu vou pagar em função da quantidade que eu vou comprar. E a variável independente, a quantidade de quilogramas de gel. Essa variável rege o comportamento da variável do preço a pagar. Então é ela que depende do que você vai pagar. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei uma época numa padaria que era do meu tio. Isso há muito tempo atrás. E a hora que a gente ia vender pães lá, eu não lembro o valor de cada pão, mas tinha uma tabela enorme lá. A pessoa falava assim, eu quero 5 pães. Aí se ia lá na tabela, você não precisa, olha para você ver, para o funcionário não errar. Se ia lá na tabela, tinha o valor de quantos que era cobrado por 5 pães. Vamos supor que custava 20 centavos cada pão. Eu poderia fazer minha conta de cabeça, 5 vezes 20 dá R$1. Eu marcaria R$1. Só que eu tinha que olhar na tabela, porque eles tinham medo que o funcionário errasse de cabeça a conta. Certo? Então tinha uma tabela que você olhava, e aí se a pessoa chegasse e falasse, eu quero 10 pães, eu ia lá na tabela, procurava o 10 e via quantos pães dava para comprar. Mas acho que tem ainda não. Deve existir algum lugar assim. Mas eu achava absurdo. Eu falei, mas eu sei calcular, tio, mas olha na tabela. Eu era adolescente ainda, eu acho que ele pensava, você não sabe matemática, coitado, então tem que fazer ele olhar a tabela. Né? Então lá, continuando. Qual é a expressão matemática da função que associa o preço do quilogramas em álcool gel ao preço a pagar? Ah, professor, tá PX, não tá F de X? Lembra que eu falei para vocês? A gente aprende função de X, e aqui é o que? Eu posso entender que eles quiseram colocar. Preço a pagar de X quilogramas é igual a 22,80 vezes o X. Então agora deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Quem é a função, qual é a variável aqui que está aqui, que representa a variável independente? Não. Independente. É o PX. Por quê? O total que eu vou pagar... Não, tá certo você. Perdão. Tá certinho. Eu que equivoquei. Parabéns. Desculpe ter colocado assim em confusão também. A variável que é independente é o X. A quantidade que eu vou comprar. X é a quantidade que eu vou comprar. Que orgulho. Errou sozinho, só. Eu não sei de nada. É. Que orgulho da Ana. Muito bem, Ana. Então, a variável independente é o X. E a variável dependente? É o 22,9. Não. É o PX, o preço que eu vou pagar. Agora deixa eu perguntar para vocês. Qual é a constante dessa função? Constante? É.
22,80. É constante. O que é constante? Uma coisa que não muda. O 22,80 não muda por quê? Porque é o preço do quilograma. Eu fui abastecer meu carro esses dias e coloquei R$50 de álcool lá, deu 13, alguma coisa litros. E na bomba marcava lá 13, alguma coisa litros, total a pagar R$50, valor unitário do litro R$3,86, se eu não me engano. Qual é a constante nessa história aí? É R$3,82. 86. Essa é a constante, é o valor que não muda. Seja eu indo abastecer, seja o Luiz indo abastecer, o preço do litro é o mesmo. Só que eu já vi lugares que você vai comprar uma coisa que custa R$1. Aí chega outra coisa que custa, para você é 2. Uma vez eu fui fazer um orçamento para minha sogra de um negócio lá numa loja, cobraram tanto. A minha cunhada foi fazer o orçamento da mesma coisa, cobraram R$100 mais barato. Ah, filha da mãe, tá vendo? Eu acho que sim. A pessoa já não. Eu acho que pensou, parente dos pássaros lá deve ter muito dinheiro, né? Os primos meus têm, eu não, mas associaram isso, eu acho. Tem que ver esse prisão. Nem fale. Olha lá, 8. A 8 não, a F. Com 8 quilogramas. Olha lá, viu? Trocou o X por 8. Aí fez 8 vezes 22,80, deu 182,40. Tá? Então, terminamos essa parte. Ah, tinha G ainda? Ah, tem a G, é verdade. Agora aqui mudou, presta bem atenção. O que é que eu sei? Aqui tá errado, hein? Ah, tá. Para PX, você vai trocar o PX por R$ 547,20. Ele é igual a... Nossa, não entendi o 8x aqui. Nossa senhora, viajar na maionese, que louco. Aí viu, o material digital também erra. Olha o que eles falaram. Eles pegaram uma função que nem existe. Eles quiseram dizer que função de x é igual a 8 vezes o x. E é 8 vezes o x? Não é. Era aqui, ó. 22,80. Então, 22,80 é igual a 500, vezes x é igual a esse. Aí ficaria 547,20 dividido por 22,80 para dar o 24. Olha, se a gente fizer o cálculo que o material digital está dizendo, quantos que ia dar? R$ 547,20 dividido por 8. Quantos que ia dar? R$ 68,40. O que tem a ver com isso? Então os caras viajaram na maionese aqui, tá? Ah, já entendi. Quantas caixas de álcool em gel podem ser compradas com? A caixa tem quantos quilos? 8 quilos. Entenderam agora? A caixa tem 8 quilos. Eles confundiram esse 8 por isso. Eu sei que eu vou conseguir comprar quantas caixas? Quantos quilos? 24 quilogramas. Só que cada caixa tem 8 quilogramas. Então eu tenho que dividir por 8 quilogramas. Quilogramas, quarto quilogramas. 24 dividido por 8 dá 3. 3 caixas de 8 quilos. 3 caixas de 8 quilos vai dar 24 quilos. 24 quilos vezes 22,80 dá 547,20. Eu não tinha visto que era caixas, eu estava imaginando que era quilos. 24 quilos está certo. Mas a caixa, cada caixa tem 8 quilos. Então 8 quilos com mais 8 quilos, 16. Com mais 8 quilos, 24. Preciso de 3 caixas de 8 quilos. Atividade 3. Não vai dar tempo de eu pedir para vocês tentarem fazer. Vou ter que resolver junto, tá? Dado o quadrilátero a seguir, responda às questões seguintes. Tá vendo o quadrilátero aí? É um quadrado? Oi? Não, o que ele é? Aqui também, o que ele é? Paralelepípedo seria ele em 3 dimensões, mas ele é bidimensional, é um retângulo.
Mas retângulo é quadrilátero? Sim. É um paralelo. Quadrilátero tem 4 lados. Ele é um paralelogramo também? É. Tem lados paralelos. Certo? Mas vamos lá. Vamos parar com a geometria e vamos ver. Qual é a lei de formação que expressa o perímetro desse retângulo? Como que eu descubro o perímetro dele? 4 vezes o... Se fosse um quadrado, sim. X Mais x mais 6 mais 6m. Entenderam o que a Vitória falou ali? Somou todos os lados. Isso aqui tem x, lá também tem x. Isso aqui tem 6m, aqui também tem 6m. Tranquilo? Você soma tudo ele. E aí eu posso fazer mais uma observação aqui. O que eu posso observar? X mais x é a mesma coisa que o quê? 2x. 6 metros mais 6 metros. Mais 12 metros. Tá? Então essa equação é uma equação mais bonitinha. Certo? Ela é uma equação mais bonitinha. Então vamos marcar aqui. Perímetro é igual 2 vezes o x mais 12. E metros, né? Próxima pergunta. Sobre o significado do perímetro, o que é dado em função do quê? E agora? O perímetro é dado em função do quê? da área, né? Quase, não é a área é a parte interna. A medida dos lados. Então ele é dado em função das medidas dos lados. Qual é a variável independente? Que ela não depende de ninguém. O X não é o 6, não é? 6M? Eu falei errado. Qual é a variável? Vamos responder primeiro. Qual é a variável que é independente? Nós estamos resolvendo a D primeiro. Acho que é o 6M. 6m é um valor constante. Boa. Então ela não é variável. Qual é a variável aqui? X. E ela é independente. Conforme ela muda, quem vai mudar é o perímetro. Quanto maior for o x, maior vai ser o. Quanto menor for o x, menor vai ser o. Então a variável independente é a medida do lado. E aí nesse caso, a única que é variável aqui é o x, lado x. Porque os outros 6 metros são sempre uma constante. A não ser que o m não seja metros. Seja uma variável m. 6 vezes a variável m. Aí seria a medida dos lados. Dos lados 6 e 6m. Porque eu não sei se esse m é de metros ou é uma variável também. Tá bom? E a variável que é dependente, que depende de alguém. Quanto maior, ela vai ficar maior também. Quanto menor os lados, ela também vai ficar menor. Perímetro. Certo? Vamos subir as respostas? Olá, se você assistiu pelo YouTube, gostou da explicação, deixe seu like, se inscreva no canal. Olá. Perímetro corresponde à soma das medidas dos lados do retângulo. Sendo assim, perímetro é igual 6 mais 6 mais x mais x. Ou então, perímetro de x é igual 12 mais 6x, certo? Sobre o significado do perímetro, o que é dado em função do quê? O perímetro é dado em função das medidas dos lados do quadrilátero. C. Qual é a variável dependente? Que depende? É o perímetro, ela depende do tamanho dos lados do quadrilátero. Qual é a variável independente? A medida dos lados. Ela rege o comportamento da variável do perímetro. Então, se isso aqui for uma variável, ela depende das variáveis m e x. Ai meu Deus, será que dá tempo de assistir o vídeo? 5 minutos? Nesse vídeo vemos um exemplo numérico
de duas grandezas, que são diretamente proporcionais. E também a lei de formação, que relaciona. Assista ao vídeo e observe atentamente o processo de construção da lei de formação que determina a função. Clique no link abaixo para assistir. Deixa eu apertar a pausa aqui, eu vou trocar os cabos enquanto isso. Olha lá, dando crédito, né? Matemática no papel, professor Ítalo Benfica. Olá pessoal, você que não está entendendo função, assista a sequência de aulas, eu vou numerar, vai estar aqui embaixo a numeração, segue o passo a passo, segue a sequência que você vai entender. Vou começar da aula 01 e você vai seguir na aula 02, 03, no final dessa aula é sobre o que é, calma, vai dar certo. Vamos lá? Olá pessoal, hoje nossa aula é sobre o que é função. Vamos dar essa lógica inicial do que é função. Mas assista a videoaula 02, essa aqui é a 01, assista a 02 que ela vai aprofundar o conceito, ok? Mas vamos lá. O que seria uma função? Uma função é uma relação entre duas variáveis, certo? E o que são as variáveis? São coisas que, pela própria palavra diz, são coisas que podem variar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina que uma tabelinha aqui é 1 litro de gasolina, certo? Vamos supor um exemplo. 1 litro de gasolina e o preço, ó, o preço é quanto? R$5, tá vendo? 2 litros de gasolina, o preço é quanto? R$10. 3 litros de gasolina, R$15. 4 litros de gasolina, R$20. Tem lógica isso aqui? Tem. Por quê? Se eu compro o dobro de litros, eu pago o dobro do preço. É isso? Então se eu compro aqui 3 litros, é o triplo de 1. Então é o triplo do preço. Ó. 1 litro, 3 litros. É o triplo da quantidade. E eu pago o triplo ó, do preço. Era 5, foi para 15. Então existe uma relação aqui entre litros e preço. Entre essas duas variáveis, eu posso variar a quantidade de litros e posso variar o preço, dependendo da quantidade de litros. E não vejo que o preço que eu pago depende da quantidade de litros. Então o preço está em função da quantidade de litros. E a gente pode escrever uma função que associa o preço com o litro. Como é que a gente pode fazer isso? Se eu tivesse que comprar 30 litros de gasolina, eu ia ficar somando 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 30 vezes? Não. Por quê? Porque essa relação entre preço e litro, eu posso fazer uma relação, ou seja, uma função entre essa variável e essa variável, certo? Eu vou chamar litros aqui de X, ok? E preço eu vou chamar de P, ok? Então eu posso fazer uma relação entre elas. Eu já percebi que o preço depende da quantidade de litros que eu compro. Então eu posso escrever assim, ó, gente. O preço que eu vou pagar vai ser igual ao quê? R$5 vezes a quantidade de litros. Mas qual é a quantidade de litros que eu vou comprar? Não sei. Bota X, ok? X é a quantidade de litros. Então, vamos entender. O preço que eu pago é quanto? É R$5 vezes a quantidade de litros. Ó, 1 litro, né? Então 1 vezes 5 é assim que eu pago. 2 litros, 2 vezes 5, 10. 3 litros, 3 vezes 5, 15. 4 litros, 4 vezes 5, 20. Então, eu boto aqui a função de X. Por quê? Se eu quiser comprar 8 litros, eu não preciso ficar somando mais 5, mais 5, mais 5. Eu boto aqui, ó. Se eu quiser comprar 8 litros, eu venho aqui, ó. R$5. X é a quantidade de litros, né? Então, eu boto vezes 8. Então, o preço que eu vou pagar é quanto? 5 vezes 8 dá quanto, gente? 40. Então, eu pago quanto? R$40 por 8 litros. Então, essa é a lógica entre uma variável e outra, né? E essa relação entre uma variável e outra é uma função. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima videoaula. Muito obrigado. Continuando então, vamos lá. Tem mais, será? Ah, para quem assistiu o vídeo do outro cara, dá like se gostou do meu vídeo também. Se inscreva no canal, não tinha percebido que eu coloquei essa travinha para cá. Então lá, ó, uma questão do enseja. Que dianho desse enseja é esse, sabe ou não? É uma faculdade? Não. É uma prova? Ó, o enseja é uma prova do MEC. MEC é Ministério da Educação. Fugiu a letra C agora. É do MEC? É, sabe o que quer dizer isso? O enseja é pessoas que estão fora da escola. Vamos supor, eu tenho um cunhado, ele está no 2º colegial. Ele parou no 2º colegial, faz mais de 20 anos que ele parou. E ele queria terminar o ensino médio, mas não dá tempo dele vir para a escola e tal. Ele faz essa prova. Se ele for bem nessa prova, ele conclui o ensino médio. Ele já tem idade, ele conclui o ensino médio. Uma pessoa da idade de vocês pode ir lá fazer essa prova? Não. Tem que ser pessoas que perderam a oportunidade de estudar na época certa e aí não conseguem fazer um EJA, que hoje está difícil de achar o EJA. O enseja é isso, é uma prova que essa pessoa conseguir acertar 50% em todas as matérias que tem lá, ele consegue
finalizar o discurso. Vamos ver essa pergunta se é muito difícil. Olha lá. Um vasilhame de água mineral contendo 20 litros foi colocado à disposição dos participantes de um evento. Considerando que os copos com 200 ml eram servidos totalmente cheios, a expressão que representa a quantidade em Y de água em ml que restou no vasilhame em função de X copos utilizados é, então pensa comigo, Y é a quantidade de água. Lá tinha quantos no começo? Quantos litros tinha lá? 20 mil litros. 20 mil litros é quantos ml? Desculpe, 20 litros é quantos ml? 20 mil. Então, Y é igual, ela está com 20 mil litros lá, belezinha. Então ela tem 20 mil ml. Como que vai diminuir esses ml de lá, Luiz? Cada vez que a pessoa encher um copo. Cada vez que a pessoa enche um copo, ela tira quantos ml? Está aí escrito ali, ó. Considerando que os copos com quantos ml? 200. Então foi lá, tirou um copo, menos 200. Aí o Cauã foi lá e tirou um copo, menos 200. Cada vez que eu tiro um copo, eu tenho que tirar 200. Mas eu não sei a quantidade de copos que vão tirar. A quantidade de copos que vai tirar é chamado de X. 5 por 1000? Daí, tem que fazer o quê? Menos 200 vezes... Vezes... Não é para esgotar, é para saber quanto que vai ter. Entendi o seu pensamento. Você está querendo esgotar a água lá. Quantos copos que dá, não é? Não. Quanto que vai restar lá em função da quantidade de copo que vai tirar. Se eu não tirar nenhum copo, resta 20 mil. Mas quantos copos vai tirar? Então, é o X. Então é uma coisa que pegou você responder. Não, lógico que tem. Ele quer saber a função que calcule. Se a pessoa falar bem assim, eu tirei 13 copos, você usa a função e descobre quantos ml tem no galão. X é igual 20 mil... Não, presta atenção. 20 mil é a água que tem lá. É o tanto de copos você tirar. Isso. Cada copo tira quantos ml? 200. Quantos copos eu vou tirar de lá? X. Então 20 vezes menos 200 vezes o X. Presta atenção. Se eu tirar um copo, 20 mil menos, eu tenho que calcular primeiro a multiplicação, né, pela regra. 200 vezes 1, 200. Eu tiro 200 ml. Se eu tirar 10 copos, vai ser 20 mil menos 200 vezes 10 copos, eu vou tirar 200 ml. Aí sobra 18 mil ml lá. Então a função aqui é qual? Letra B. Viu como está difícil de terminar o Enseja pela prova do Enseja? Calma aí, deve ter mais uma. Não guarda o material ainda, turma. Só rapidinho. Vamos lá, a resposta aqui. Vou passar rápido. Sabemos que 20 litros é 20 litros é 20 mil ml. X copos com capacidade de 200 ml. Cada um representa 200 vezes X ml. Desculpe, em cada um. Representam 200 vezes X ml. A quantidade Y de água que restou, viu? Não é a quantidade de água que gastou. É que restou no vasilhame é Y igual 20 mil menos 200 vezes X. Cada copo vai ter 200. Alternativa B. Próxima aqui. UFSM do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, desculpe. Adaptado. Sabe-se que o preço a ser pago... Que horas são? Falta 2 minutos, turma. Vamos lá, presta atenção. Sabe-se que o preço a ser pago... por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada. Isso aqui sempre dei exemplo, mas aqui em Guapé não funciona. Você entra no táxi, ele não tem uma bandeirada. Essa bandeirada é o valor de você entrar no carro, digamos assim. O cara saiu, não andou nada, você vai pagar aquela bandeirada. Se ele andar 200 km, você vai pagar o valor por quilômetro mais a bandeirada, que é um preço fixo. E uma parcela variável, que é função da distância percorrida.
Se o preço da bandeirada é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado é de 96 centavos, determine a expressão que corresponde à função valor de X que relaciona a corrida com a distância percorrida. Então você vai fazer assim, ó, valor de X, ou seja, o valor que eu vou pagar é igual. Qual é o preço da bandeirada? Só de eu entrar no carro? 4,60. Aí eu vou pagar mais quantos reais por quilômetro rodado? 0,96 vezes a quantidade de quilômetros rodados é representada pela variável X. Tem essa alternativa? É a letra C. Então se eu andar 10 quilômetros, eu vou fazer 10 vezes 96 centavos. Mas ó, pra você ver, quantos que eles cobram para ir daqui até lá, daqui até Guapiara? Acho que Uns uns 30. 30. Aqui é 8 quilômetros. Vamos colocar 8 quilômetros. Igual 4,60 mais 0,96 vezes 8. Resolvendo aqui, faça na calculadora, fazendo um favor. Valor em 8 km é igual 4,60 mais 96 centavos vezes 8. Senhor, Meu Deus, eu acho que eu vou chamar a minha calculadora aqui e vou terminar antes. é 7,68. R$ 7,68. Mais 4,60 da bandeirada. Vou pagar R$ 12,28 para ir até. Do banco exterior tá barato. Como que é? R$12 e. Certo? Olá, se assistiu pelo YouTube, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos ver a resposta? Lá, é isso mesmo. Ah, professor, aqui está invertido. É que eles colocaram pela regra. Primeiro se multiplica pelo x com a maior potência e depois aqui seria x elevado a zero, que é a mesma coisa que nada, né? Quer dizer, que é a mesma coisa que 1. Daí 1 vezes 4,60 dá 4,60. A alternativa correta é a letra C. Tchau, turminha. Vamos com Deus. Eu vou finalizar aqui. O que aprendemos hoje? Compreendendo o significado de função. Expressamos a lei de formação de uma função a partir de um problema. Resolvemos problemas relacionados à dependência de uma variável em relação a outra. Compreendemos o significado de variável dependente e independente a partir de contextos do cotidiano. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. E chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.